Começa agora mais um Momento Empresarial, que hoje tem como tema a inovação. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o Robson Xavier, que é presidente do Inove. Seja bem-vindo, Robson. Obrigado, Hamilton. Eu me sinto honrado, né, e feliz de estar aqui para poder conversar um pouquinho com você do que tem acontecido no ambiente de inovação, né? Como que o Uberlândia está inserido nessa palavra que está presente na nossa vida em todos os sentidos. É isso aí. E o motivo do nosso convite é justamente esse, porque a gente vê a cidade que já há pelo menos 20 anos fala sobre o tema. A gente ouve falar, por exemplo, de incubadoras da CIUB, do movimento jovem lá de inovadores da CIUB. A gente ouviu falar por muito tempo sobre o polo de informática, né, que estava se construindo na cidade, que também não saiu do papel até agora. Quer dizer, então o ambiente de inovação ele é muito importante. A gente vê também a dificuldade de você colocar a universidade e as empresas em conjunto para inovar, a exemplo do que ocorre nos outros países, principalmente lá no Vale do Silício, e a gente não consegue decolar, embora a gente tenha um discurso muito legal sobre o tema, mas a gente vê de prático muito pouco. Então eu gostaria que você fizesse um preâmbulo, dissesse para a gente o que está acontecendo com esse lançamento agora do Inove. Obrigado, Hamilton. Tá acontecendo muita coisa, né? Eu espero que a gente consiga dar uma panorâmica, né, de tudo isso que está acontecendo. Uberlândia, por si só, já é uma cidade inovadora, né? Talvez por localização geográfica, por ter os maiores atacados do país, por ter uma companhia telefônica, ou seja, a TI nossa, internet, tudo passa por grandes provedores de tecnologia. Então, nós somos privilegiados em ter em Uberlândia uma companhia de telecomunicações que nos ajudou a impulsionar isso desde os primórdios, quando você falou há alguns anos atrás. A dificuldade da integração do meio empresarial com o meio universitário, ele é meio que comum no mundo todo, né? Alguns lugares conseguiram quebrar isso de uma forma muito efetiva, principalmente no Vale do Silício, que a gente vai falar, mas existe na universidade um pensamento acadêmico, né? Um pensamento de pesquisa, de desenvolvimento de uma inovação que é um pouco diferente do mundo empresarial. A gente busca negócios e quando a gente tenta fazer essa junção é onde a gente começa a ver algum tipo de barreira. Mas como a gente está em Uberlândia, a gente está num momento muito feliz porque nós conseguimos nos aproximar das instituições de ensino, principalmente da Universidade Federal de Uberlândia, que nos ajudou num projeto que ele tem o nome chamado de NAGE, que é Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação. Foi um programa que foi subsidiado pela FINEP e um grupo de empresários havia escrito um documento. Esse documento traçava linhas gerais para como a gente quebrar algum desses problemas que a gente tem de inovação, como aproximar o empresariado da universidade, como resolver um problema, por exemplo, da baixa adesão de alunos aos cursos da ciência da computação. Hoje, quando a gente vai numa escola pública e conversa com os alunos e pergunta, né, o que você pretende ser da vida, a gente escuta coisas variadas. Médico, engenheiro, jogador de futebol, lutador de MMA. Então, como fazer com que esses alunos, com que esses jovens se interessem por tecnologia, por gestão da informação? Foi criado junto com a Universidade Federal de Uberlândia um programa chamado Programa Talentos Matemáticos. E o que a gente fez com isso? Nós fomos na escola, geralmente escola pública, que são alunos com menos acesso à inovação, à tecnologia, e mostramos que é possível que eles desenvolvam os seus próprios jogos, seus próprios sistemas, ao invés dele consumir algo pronto. Porque ele consome hoje, né? Ele vai na internet, ele baixa, ele está muito conectado. E a gente ensina para ele questões de lógica, né? Como funciona um programa de computador? Como que é programar, né? Aquele joguinho que ele está usando, como que aquilo foi construído? E a gente mostra que é possível, se envolvendo um pouco mais na tecnologia,
aprendendo como aquilo funciona, quem sabe a gente amanhã não vai ter um Zuckerberg aqui na nossa região. E fala para mim, e esse trabalho é feito pelo Inove? Fala um pouco do que é o Inove, Tá, para o público telespectador entender. O Inove é uma associação sem fins lucrativos, que é a reunião de empresas que atuam com tecnologia e inovação. É uma sociedade que a gente poderia comparar com a CIUB, CDL, FIENG. Então, o Inove Uberlândia é um grupo de associados que tem foco em tecnologia. Então, o nosso objetivo é fortalecer a classe, né? É criar a situação e o desejo do associativismo e, principalmente, colocar na cabeça do empresário que junto a gente pode mais. Se foi uma coisa que a gente aprendeu na nossa viagem do Vale do Silício, que a gente fez com alguns professores, com alguns associados, com alguns empresários, foi por que lá as coisas acontecem? Porque lá as ideias são colocadas em prática, né? Ter uma boa ideia hoje não basta. Então é muito melhor eu pegar a minha ideia e compartilhar com a maior quantidade possível de pessoas que eu possa achar alguém que me ajude a fazer isso. Então o Inove tem esse DNA de compartilhar informação e tem até um termo que está sendo usado agora no mundo dos negócios que a gente fala de competição. Ou seja, eu trago às vezes um competidor para o meu lado e juntos a gente consegue fazer uma entrega mais efetiva, mais robusta e todo mundo ganha dinheiro, né? Então eu acho que isso é algo que nunca aconteceu em Uberlândia e a gente está vendo isso acontecer. Trabalhar em cadeia, trabalhar em sinergia. Perfeitamente. E quando a gente fala, por exemplo, do Vale do Silício, o Vale do Silício é uma área gigante, não é um pedacinho de chão, né? Então, até você falou um pouquinho do polo, isso é uma ideia que a gente tinha do passado, que a gente tentou bastante, talvez naquele momento seria factível, mas hoje eu acredito que a gente tem que fazer a cidade inteira pensar em inovação, né? Só uma área restrita não vai resolver isso. E esses programas são todos coordenados pelo Inove. Você falou que esse programa junta as escolas públicas para tentar buscar novos talentos. Perfeito. O Inove hoje, ele, além de ser uma entidade que representa as empresas de TI, nós conseguimos nos credenciar como uma entidade executora do Sebrae Tech. O Sebrae Tech é um programa do Sebrae que apoia pequenas e médias empresas e dentro do Sebrae tem uma linha de inovação para empresas de TI. Então, o Inove também ajuda que pequenas e médias empresas tenham acesso a recursos, a treinamentos, a capacitação. Então a gente tem um guarda-chuva hoje, né, quando a gente fala de inovação, a gente tem a felicidade de estar dentro da FIENG, porque a gente fala com um monte de sindicatos ao mesmo tempo, ou seja, a gente está criando sinergia entre as áreas. Então, através do Sebrae Tech, Isso. Vocês passaram também a envolver médias e pequenas empresas de inovação. Como eu estava falando no bloco anterior, a gente teve a felicidade de estar nas instalações da FIENG, né? A FIENG ela congrega N sindicatos e isso nos ajuda a levar tecnologia a empresas que até então talvez não eram assistidas, né? E o que a gente está vendo no advento da tecnologia ou desse novo momento que a gente está vivendo, por exemplo, são as startups, são pequenas e médias empresas que começam a desenvolver sistemas que até um tempo atrás seria muito difícil, né? Porque o cara teria que ter uma infraestrutura gigante na casa dele ou na empresa dele, ele começa a usar computação em nuvem, cloud computing. Então, o Inove hoje tem crescido o número de associados, nós já temos quase 100 associados hoje, e todos esses associados participam dessas atividades que o Inove promove. Então, nós temos hoje, inclusive, não vou nem falar uma parceria, porque parceria todo mundo usa, né? A gente criou uma aliança com a CIUB Jovem. Né? A CIUB Jovem é um projeto também inovador, né? Não falando que a velha economia deixou de existir, mas existe uma economia nova
que está vindo para cá, que a gente acredita que o pessoal da Silb Jovem tem mais esse DNA. Então, o que a gente está buscando? Por exemplo, nós temos uma gama de profissionais e de empresas que desenvolvem N soluções em TI. Não só aplicativos para um smartphone, mas a gente tem um associado que desenvolveu um aparelho voltado para controle de máquinas agrícolas. É um hardware, né? Então, assim, não é só um software, é um software mais um equipamento que ajuda a geoposicionar uma colhedeira. Então, o que a gente está fazendo? A gente está buscando unir conhecimento com negócios, né? Então, o que acontece? Nem sempre o desenvolvedor é o melhor comercial, né? O cara é muito bom para fazer um desenvolvimento. Então, o papel da entidade hoje é aproximar os nossos associados, que têm uma competência técnica muito grande, com as necessidades do mercado. E isso é muito rico, né? E em alguns momentos a gente tem que trazer ainda um meio acadêmico. Por quê? Porque a gente precisa de pesquisa. Então, todo esse ambiente, quando a gente começa a falar de empresas que desenvolvem, de universidades que nos apoiam, de empresários que demandam essas tecnologias, a gente começa a ter o que a gente costuma falar de um ecossistema. São várias pessoas atuando com um objetivo comum. E quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala dessas atuações, a gente fala de alto valor agregado, mais rentabilidade, uma mão de obra mais qualificada. Isso para a cidade como um todo é muito importante. E mesmo porque você também está preparando o mercado futuro, porque esses jovens serão os consumidores, né? Hoje a gente vê as pessoas têm outros comportamentos, é telefone, é o tempo inteiro conectado e tudo isso. Quer dizer, hoje o empresário ele tem que estagiar nessa área, vamos dizer assim, para poder criar produtos e serviços para esse mercado, que vai ser exigente em relação à tecnologia e tudo isso. Ah, sem dúvida, Milton. E a gente tem acesso a pesquisas dos mais diversos órgãos, né? Sebrae, IBGE, governo federal. Existe um mundo de pequenas e médias empresas que ou usam mal ou não tem nem acesso à tecnologia. E a gente vê os bancos de fomento, tipo o BNDES, ele tem o Criatec, ele tem uma série de programas justamente para fomentar essas novas empresas, né? O consumidor mudou, né, Hamilton? Hoje as pessoas, quando vão comprar qualquer coisa, elas pesquisam, elas olham na internet, elas olham fóruns de discussão. Eu já vi amigos que falam que antes dele comprar alguma coisa, ele vai verificar a reputação daquela empresa. Se aquela empresa é séria, se aquela empresa tem até apoio a programas sociais. Essa economia está muito diferente. E eu vi que vocês lá no Inove, eu tive a grata satisfação de visitar as instalações do Inove, e eu percebi que vocês criaram um ambiente com palco, com almofadas, com cadeiras em U, com bancadas, bem no estilo da TED, aquele grande encontro mundial sobre tecnologia. E eu vi que vocês fizeram uma amostra daquilo e fizeram essas instalações na FIENG. Fala um pouco para a gente dessa preocupação. A gente deu um pequeno passo, né? Como eu falei para vocês, hoje talvez a gente ter uma grande área para montar um polo tecnológico, um parque tecnológico, não vai ser talvez a solução. Então o que a gente montou, né, nessas novas instalações do Inove, até a gente chama de Inove Hub, ou seja, é um hub que a gente está aguardando empresários. O hub que você quer dizer assim, é um polo de ligação com várias pessoas. Concentrador, perfeito. Isso. Então, o que é a ideia do Inove Hub? Primeiro, apoiar empresas nascentes, empresas que precisam crescer. Então, um programador, um desenvolvedor, por mais que ele seja muito bom, se ele ficar sozinho na casa dele, ele não tem com quem compartilhar isso. Então, no Hub a gente vai ter, primeiro, um espaço físico, que ele vai ter instalações adequadas, e por isso esse modelo novo, isso a gente traz de empresas americanas, que a gente sabe que o modelo mudou, não é mais aquele modelo quadradinho. Então tem hora que ele vai sentar num puff, tem hora que ele vai fazer uma reunião de pé, tem hora que ele vai fazer uma reunião numa
por exemplo, numa cabine via Skype. E o que tem nesse hub? Tem o espaço físico, mas tem outros incentivos e apoios extremamente interessantes. Por exemplo, mentoria. Nós temos mentores. O que são mentores? Pessoas com experiência de mercado que dedicam o seu tempo a ajudar que essas empresas cresçam. A gente tem, por exemplo, treinamentos específicos. A gente tem encontros de negócios que a gente chama do Inove Meeting, ou seja, eu chamo empresários que têm demandas que vão conhecer o que a gente está fazendo. Então, às vezes o cara está fazendo um programa que ele acredita que é muito importante, mas o mercado é outro, a demanda é outra. E o que a gente também está querendo trazer, agora que a gente acredita que vai ser muito rico, também é a figura do investidor. A gente sabe de pessoas que têm recursos e que querem investir em tecnologia, mas não sabe como. Então, às vezes, um aporte financeiro que nem é muito grande, pelo que a gente já identificou por aí, pode fazer a diferença num pequeno empresário, numa startup que está começando. Então, o Inove Hub tem esse objetivo, né, de ser uma amostra. É claro que ainda é pequeno comparado com o que a gente já viu no Vale do Silício, no que está acontecendo em São Paulo, mas a gente precisava dar o primeiro passo. E o primeiro passo foi dado e a gente está bastante animado com isso. E as instalações ficaram muito bonitas, viu? Parabéns, eu achei assim, os jovens muito à vontade, assim, ficaram bem, pelo menos a experiência que eu vi, que eu estive presente, eu achei muito legal. Estão todos convidados a conhecer as instalações, a gente passa o endereço para vocês. Legal. E quais são os próximos passos? Como a gente estava falando no último bloco, né, que a gente está convidando todo mundo para conhecer o Inove, o nosso site é muito simples, www.inoveuberlandia.org.br, o Inove letra I, número 9, inoveuberlandia.org.br. Ou no prédio da FIENG, ali na Rondon Pacheco, que todo mundo conhece, é uma referência, é onde está o nosso hub de inovação, é onde fica a nossa equipe, que pode receber o empresário que tem um DNA de tecnologia, mas também tem DNA de inovação. Ou seja, não é porque é uma entidade que a maioria dos associados são de empresas de TI que a gente não vai abrir espaço para outras empresas que queiram pensar em inovação. Biotecnologia, mecânica, a gente está lá para poder falar de coisas inovadoras. Na reunião que eu estive, eu percebi que tinha atacadistas, né? O pessoal do Grupo Algar, atacadistas, pessoal de comércio, de lojas, quer dizer, que estão, embora tenha, a maioria ali era voltada à TI, mas tinha agências de propaganda, quer dizer, tinha uma gama de outros setores de interesse, né? Sem dúvida. E a gente, por exemplo, tem uma proximidade muito grande com o pessoal da PP, que é a Associação das Empresas de Propaganda, Marketing, porque é difícil desassociar hoje mídia sem tecnologia. Né? Quando a gente fala de empresas que fazem um trabalho bastante interessante, por exemplo, de analisar tendências, Facebook, mídias sociais, não tem mais como o empresário não está atento a isso. E são novas carreiras, novas profissões, novos departamentos, né? Isso, e quando a gente foi falar lá do Talentos Matemáticos, que a gente foi falar com os alunos, hoje não é mais só o programador, né? Antes era o programador, ele fazia. Hoje a gente tem o design, a gente tem o arquiteto, a gente tem o gerente de projeto, a gente tem a pessoa que só está preocupada com o layout. Então, a área de TI efetivamente é uma nova economia, que abriu espaços, que abriu frentes de trabalho. E que acabou se integrando, né, junto com as áreas criativas, área de design, área gráfica, né? Ficou uma coisa, juntou muito, não é mais aquele CDF que ficava ali no seu cantinho, né? Então ele precisa ser criativo. A gente vê pelas mídias, as novas mídias sociais, LinkedIn, Facebook, a inovação que você tem também em termos gráficos, em termos de criatividade. Sem dúvida. Quem imaginaria que a gente teria uma qualidade de impressão, igual a gente pega uma impressora colorida e põe em casa hoje, ou quando a gente fala de uma impressora 3D, que já é uma realidade, que o cara faz peças na casa dele e imprime algo sólido. Então,
conviver com toda essa inovação é o nosso objetivo. Outro dia eu tive a oportunidade de ver uma televisão 4K, esse é o nome, né? A qualidade de imagem é impressionante, né? Ainda coloca o óculos 2D, aí você parece que está num outro mundo. Né? São coisas que a gente nem sabe o que vem pela frente. Mas me fala uma coisa, Robson. Você aqui em Uberlândia é muito conhecido como empresário, né? Um dos pioneiros na área de TI, um dos primeiros empresários aí dessa área que sempre acreditou, sempre esteve envolvido com tecnologia da informação e principalmente inovação. E você é conhecido por ser o dono da Zillions. Fala um pouco da Zillions para a gente, como é que está, como é que está o Obrigado pela oportunidade de falar um pouco do trabalho que a gente tem feito. A Zillions, a gente fez agora 20 anos e a gente também está se readaptando a esse mundo, né? O que a gente tem feito de bastante eficácia e eficiência é levar os nossos clientes a usar computação em nuvem, né? Isso é talvez uma nova onda de mercado, como a gente já viu, mainframes, redes locais. Hoje o empresário precisa usar os recursos que a nuvem oferece. Então a gente tem capacitado a nossa equipe e trazendo pessoas de alta competência para que a gente possa levar aos nossos clientes os benefícios de ter tecnologia de ponta que antes somente empresas com muito capital, só as grandes empresas tinham. Então hoje um pequeno empresário falando em tecnologia, desde mídias sociais, a banco de dados, a e-mail, infraestrutura, isso está em pé de igualdade. ERP, essas coisas todas mais complexas da gestão, né? Hoje um pequeno empresário pode ter as mesmas ferramentas que tem uma grande multinacional, desde que utilize as nuvens, né? Não, perfeito. E até para exemplificar isso, o modelo tradicional que a gente tinha de ERP, contas a receber, contas a pagar, contabilidade, era texto dentro de casa. A gente tinha servidores, a gente tinha sistemas. Hoje o empresário vai na internet e usa isso de graça. É claro que o de graça tem um custo, talvez implícito para ele, que ele não consiga notar, porque as informações que são colocadas ali, elas são utilizadas para fazer o quê? Data mine, informação, traçar perfil, gerar negócios, né? Mas não tem como o empresário hoje não olhar para toda essa tecnologia que está disponível, e esse é um dos objetivos da Zillion, é levar os clientes a usar a tecnologia disponível na nuvem com segurança, com criptografia, ou seja, a gente garante que os nossos clientes que vão colocar as suas informações em máquinas que ele não conhece ou não sabe onde estão, elas estão seguras. E às vezes muito mais seguras do que ele colocar na própria empresa dele. Porque talvez ele não vai ter um no-break, ele não vai ter sistemas redundantes, que hoje é isso que os data centers oferecem e compartilhando custos, né? Aí que está a inteligência da nuvem. E é por isso que ele tem acesso, porque ele consegue ter ferramentas que custariam fortuna se não fosse a utilização por meio de nuvens. E o empresário pode usar essa tecnologia que ele foi para a nuvem porque elas são compartilhadas. Ou seja, um grande data center, ele compartilha todos aqueles recursos com milhares de usuários. Aí o custo cai, né? É uma economia de escala. Então, não só novas startups têm usado nuvem, como os grandes fabricantes de tecnologia do mundo. Então, a gente fala de IBM, Google, Microsoft, Amazon. Os cartões, por exemplo, de crédito que a gente passa no dia a dia. No dia a dia, tudo isso está rosteado. Rosteado é um termo técnico, desculpa, né? Tudo isso está concentrado. Ancorado. Né? Ancorado, perfeito. Nesses grandes data centers que compartilham toda essa infraestrutura com todos esses clientes. Então esse é o desafio da Zillion para agora e para os próximos anos, é também mudar os nossos modelos de negócio. Ou seja, hoje eu consigo atender um cliente no Pará sem ter que deslocar um técnico até o Pará. Então isso dá um ganho do quê? De economia, eu não desloco as pessoas, eu atendo mais rápido. Não está sendo fácil a gente conviver e entender esse novo modelo, mas a gente tem conseguido superar esses desafios
esses desafios e a gente já conseguiu migrar boa parte dos nossos clientes para essa tecnologia e a Zillion está de portas abertas para quem quiser conhecer um pouquinho desse mundo de nuvem, de experimentar isso, né? Experimentar que é legal, experimenta, gostei, eu vou, ainda não é o momento, eu vou continuar convivendo. E só para finalizar, conviver com esse mundo, tem gente que a gente chama de híbrido, ele tem um pouquinho dentro de casa, ele tem um pouquinho na nuvem, e isso convive muito bem hoje. E já é um caminho, porque logo mais ele vai ficar totalmente nas nuvens, né? Exatamente, a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Isso aí. Queria te agradecer, Robson, pela sua presença. Muito obrigado por você ter vindo aqui no Momento Empresarial, contar essa novidade, enfim, essa nova oportunidade que a cidade passa a oferecer agora para as empresas, para a startup, enfim, para os estudantes, né? É isso aí. Mais uma vez, obrigado. Queria agradecer a você, público telespectador, que nos prestigia com a sua audiência e convidá-lo para mais um Momento Empresarial na próxima semana. Gostaríamos de agradecer aos patrocinadores, em especial a Aramis do Uberlândia Shopping, que prestigia o programa. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima semana.